Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Marisa, pela vida dos meus filhos, que aceitaram essa chamada de Deus na minha vida junto comigo. Porque você não consegue ser pastor sozinho. Você não consegue ser um obreiro sozinho se a sua família não estiver ao seu lado. Você não sobrevive, você não suporta. Não há como, não há possibilidade alguma de alguém conduzir a obra de Deus se a família dele não estiver ao seu lado. Então eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, porque não seria possível estar aqui 9 anos na frente desse trabalho, que não é 9 dias, se você não me apoiasse. A Marisa não é pregadora, irmãos. Alguns pastores têm esse privilégio de ter as suas esposas pregadoras, mas a minha esposa, ela prega com a vida dela. Ela é calma, tranquila, as pessoas amam a minha esposa e eu fico feliz por isso. E também eu quero agradecer a Deus pelos filhos que Deus me presenteou. O Lucas assumiu essa bateria que por muito tempo ficou abandonada. As pessoas que subiam nela não queriam compromisso. E aí não agradava o coração do pastor. Como também a gente sofreu muito na área do baixo, na área do violão. E Deus foi colocando pessoas que amam fazer e permanece. Porque nós somos uma igreja séria. Nós não vamos negociar princípio. A gente não vai negociar talento com caráter. Nós não vamos fazer isso. Então, por muitas vezes a gente sofreu na área da música. Deus tem abençoado o grupo de louvor de uma forma poderosa. E os meus filhos têm estado comigo desde pequenininho, né? Nessa batalha. Assim como eu não peguei férias em 9 anos, eles também não pegaram. Eles não foram com o pai deles em lugar nenhum. A gente está aqui compromissado. Se eu faltar do culto é porque por motivo de força maior ou alguma outra ocasião que eu decidi ficar em casa. Mas eu conto no dedo, dentro desses 9 anos, o dia que eu quis ficar em casa. E eu sei do peso da chamada e sei da grande responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida. É difícil. A gente prefere obedecer a Deus do que fazer a nossa vontade. Se os irmãos perguntassem para mim seria mais fácil ser um pregador itinerante, eu acho que eu me daria bem, porque o pregador itinerante, ele separa 10 pregação na vida toda dele, ele só tem 10 pregação. Os que ainda andam um pouquinho. Aqueles que andam pouco só tem 3 pregação a vida inteira. Então o cara afia aquelas 3 pregação e vai pregar a vida inteira aquilo. Agora, ser pastor de igreja, irmão, toda vez que você for pregar, você tem que pedir misericórdia para Deus, para trazer aquele alimento sólido que vem do trono de Deus. E isso requer uma renúncia, isso requer uma dependência total de Deus muito grande. Então, se fosse para mim escolher, eu ia ser esse pregador de chegar, pregar, ir embora e voltar para casa. Mas Deus quis que eu me tornasse pastor. Embora não era um desejo do meu coração, eu havia aceitado Jesus, queria ser crente, vai para o céu, servir a Deus, como a maioria dos crentes. E não é pecado você querer servir a Deus, mas quando Deus bate o dedo em você e te chama, você percebe que Ele tem algo na sua vida e Deus começa a usar as pessoas, levanta um, levanta outro, e vai usando, vai cercando você, e Ele mesmo coloca no seu coração o desejo de fazer, porque a Bíblia diz para nós, no livro de Jeremias capítulo 3, verso 15, Deus prometendo para Israel, e ao mesmo tempo essa promessa alcança a igreja, dizendo: eis que vos darei pastores, segundo o meu coração, que apacentarão o meu povo com conhecimento e inteligência. Então você vai sempre ver uma diferença de pastor que foi vocacionado e chamado por Deus, e pastor que as pessoas chamam ele de pastor. Eu sei que alguns são pastores que vão ajudar, apoiar, e esses são pastores que vão liderar e vão ficar na frente do trabalho. Eu digo aos irmãos que é muito gostoso olhar para a tribuna aqui hoje e ver vários homens preparados, obreiros maduros me ajudando. Eu tenho a oportunidade de ser pastor de pessoas mais velhas do que eu, que tem mais idade do que eu. Porque no registro está dizendo que eu tenho 40, mas no vigor eu não acredito, irmão. É um vigor maravilhoso que Deus me deu. E aí a gente olha e vê o apoio dos irmãos, de toda a igreja, das pessoas que Deus vai colocando na nossa vida, irmão. E as pessoas que Deus colocou na minha vida, eles têm sido uma bênção para mim. Tem me abençoado, tem me dado o suporte das dificuldades, das retaliações, do problema que é ficar na frente do trabalho e tratar com pessoas de família. Então, a minha segurança fica na chamada de Deus, na soberania de Deus, na maneira que Ele trabalha na nossa vida, porque Ele conhece o meu jeito, Ele sabe. Tem hora que eu fico pensando, o que esse pessoal está vindo na igreja? Eu sou chato, quero pedir que a igreja me perdoe, às vezes que eu sou chato, pega no pé dos jovens e tal, dos irmãos. Eu não sei, Deus me fez assim, é o meu caráter isso, não tem como mudar. E é por eu não mudar, Deus tem confiado grandes coisas na minha mão. Por quê?
quando o Ministério Jerusalém nasceu, foi um grande desafio para a cidade de Penápolis. O nosso pastor-presidente havia saído do Ministério Belém e ele, ouvindo a voz de Deus, abriu o próprio ministério. Juntamente com a sua família, algumas pessoas na sua casa, o nosso irmão Ricardo estava, muitas pessoas ali que inaugurou o ministério. E eu era um presbítero na Assembleia de Deus do Belém. Feliz, grato por estar aprendendo, pregando em alguns lugares, já dirigi algum trabalho lá. Só que teve um dia que eu fui num culto, meus irmãos, porque crente ele não gosta de ficar em casa. Crente que nasceu da água e do Espírito, ele não se acomoda, ele quer servir, ele quer adorar, ele quer estar na presença de Deus. Só por motivo de força maior que o crente não vem para a igreja, porque está dentro da alma dele essa gratidão, esse desejo de servir a Deus. Aí eu fui para um culto desse. Chegando nesse culto, um pregador da cidade do Espírito Santo pregando a palavra. O homem pregou demais, 1 hora no Salmo 133, eu tenho uma memória boa. Ele pregou sobre quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E eu fiquei satisfeito, porque eu já era um crente maduro. O crente maduro não vem à igreja para esperar uma profecia. O crente maduro não vem à igreja para receber uma revelação. O crente maduro vem para ouvir a poderosa palavra de Deus, que por si só ela te santifica, ela te levanta, ela traz fé para a sua vida e ela transforma o seu caráter. Somente essa palavra aqui já é o suficiente para eu e você entrar nas mansões celestiais naquele grande dia. É por isso que Deus disse: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumpri-la. A palavra de Deus cumpre. Então aquela noite é a mesma coisa que você entra numa churrascaria para comer tudo que tem direito, e o pregador pregando e eu, o crente lá embaixo com fome, comendo e dando glória a Deus, e Deus falando na minha alma através da palavra. Porque se você vir para a igreja, alguém pregar um texto bíblico, explicar o texto, aplicar o texto, e você dizer que Deus não falou com você, você não é igreja. Porque a igreja, a Bíblia diz em João capítulo 10 que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. Então a voz de Deus é a palavra de Deus. Fiquei satisfeito. Só que aquele pregador é um pregador completo. Ele prega e depois Deus usa ele ainda. Eu não tive essa chance, eu só fico na pregação. No dia que Deus me dá mais um pouquinho, eu vou receber. E aí, meu irmão, ele começou a ser usado por Deus e chamou o povo na frente. Como eu sou um pouco ortodoxo, eu acho muito bom ser ortodoxo bíblico, não aquele camarada que rejeita o poder de Deus. Eu falei: Senhor, eu estou tão satisfeito com a pregação que eu vou ficar no meu lugar aqui. Os irmãos que estão indo lá, fala com eles, abençoa a vida deles, irmão. Eu fiquei no meu lugar, o homem chamou aquela multidão para frente, demorou um pouquinho. Antes dele falar com todos, foi eu. Você não vem, mas Deus está mandando você vir. Ó, você não vem, mas Deus está mandando você vir. Me chamou para frente. Foi 10 minutos aproximadamente de Deus falar a minha vida, descortinar a minha vida. As minhas estruturas balançavam. Eu quase não ficava em pé, porque a voz de Deus, quando entra no nosso coração, alguém fica gago, outros caem. Rapaz, é um negócio poderoso demais na nossa alma. E Deus começou a usar a vida que eu dizendo: olha, por algum tempo você vai mudar de ministério, vou eu te elevar. Grande vai ser a obra que eu vou fazer nessa cidade através da sua vida. E eu ouvindo a voz de Deus ali, já tremendo: meu Deus, é muita responsabilidade, é muito difícil. Por quê? Eu já era um obreiro que eu vi o sofrimento dos pastores. Pastor sofre, irmão. Pastor verdadeiro não fica só andando de carro importado e morando em condomínio fechado como você pensa, não. Pastor que Deus chamou, ele geme pelas almas, ele sofre pelas almas, ele é mal compreendido muitas vezes na sua vida, e na grande maioria não tem o salário que você pensa que tem. Eles sofrem. Está aqui os irmãos mais antigos. Quando você lembra de pastor, você lembra de sofrimento, não é? Dos pastores mais antigos, você lembra de sofrimento, de carga, de injustiça. E eu com medo de Deus dizendo: olha, eu sou contigo. Ei, grande vai ser a obra. Aí eu esperei a voz de Deus, guardei no banquinho quietinho, fiquei tremendo com aquela palavra, não dormi. De repente aconteceu o Ministério Jerusalém, olha Deus trabalhando. Saiu o Ministério Jerusalém, eu já estava trabalhando na Retesp. Eu falei: bom, se é de Deus, eu não vou me oferecer. Se é de Deus, eu vou esperar. E Deus vai me chamar para um negócio. Foi Ele que está na frente de tudo. E aí, meus irmãos, o primeiro dirigente, presta atenção, o Ministério Jerusalém vai fazer 9 anos. Aqui vai fazer no mês seguinte, mas a gente comemora agora. Estamos um mês só atrasado.
o primeiro ministério a abrir em Penápolis foi a Assembleia de Deus Betesda, porque a Bezaliel foi sede. A Bezaliel foi a igreja que o pastor presidente fundador foi o pastor daquela igreja. Então lá ela foi sede por um tempo, para depois descer para Leônio Rachtibon de Medeiros, lá embaixo. Então o pastor me fez o convite. E a proposta, irmão, foi para trabalhar para Deus. E naquele momento eu não tive dúvida que Deus tinha um grande trabalho a realizar na minha vida nesse ministério. Foi a primeira igreja, os irmãos que estão mais tempo aqui sabem que infelizmente fechou muitas igrejas. Várias congregações fecharam, nós permanecemos. Deus, com o seu poder sobrenatural, fez a gente atravessar crises como essa aqui. Muitas igrejas estão fechando por aí, a gente está lotado aqui. Estamos com um projeto de construir igreja, porque é Deus que está na frente do negócio. Porque eu não tenho muita coisa para oferecer para vocês. É uma pregação, muitas vezes exortativa, que é onde eu percebo que Deus me leva bastante. Aquela mensagem de chamar a atenção, mas Ele está me fazendo permanecer por 9 anos aqui. Então eu percebo que eu estou na vontade perfeita de Deus. E a vontade perfeita de Deus, ela é boa, ela é agradável. E o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Eu estou dentro do propósito de Deus. As almas que vêm aqui ouvem o evangelho, ouvem a pregação da palavra. E tenho certeza, como eu e os demais obreiros, quando prega, todos estão focados na palavra de Deus. Então a gente tem visto o crescimento, o amadurecimento dessa igreja para a glória de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Vou contar outro mistério. Na Assembleia de Deus não acontece emancipação de ninguém na mesma cidade. Os pastores presidentes, eles não abrem mão das congregações. Me perdoa ser bem franco aqui. O pastor que tem 100 igrejas sobre a sua liderança, ele não quer abrir mão de nenhuma. Ele quer segurar 100 no pé dele. É um sistema antigo. Mas Deus entrou nesse negócio, irmão, que para isso acontecer tinha que ter uma rebelião. Não precisei. Tem muita gente que para poder querer ser o pastor da igreja mesmo, ele vai lá, rebela, mete o pé nas portas, fala: pastor, foi o bom tempo que eu fiquei, vai embora. Eu fiquei na presença de Deus, fiquei servindo a Deus, e aconteceu algo que eu nunca vi. E os irmãos que é mais antigo do que eu, que são quase todos mais antigos do que eu, o que acontece? Presta bem atenção. Na mesma cidade, pastor da Assembleia de Deus não dá autonomia para você ser o pastor presidente lá de jeito nenhum. Mas nessa igreja, o nosso Deus entrou na frente. Deus deu para nós a oportunidade da gente formar uma diretoria aqui e ser o pastor responsável dessa igreja, aonde todos vão colocar o coração nela, porque sabe que ela tem autonomia. Uma igreja que tem autonomia, ela sonha, ela tem projetos, porque toda a sua economia que entra nela tem a sua própria gestão. Por que você vê muitas igrejinhas sempre caindo aos pedaços? Porque ela não tem gestão própria. Todo o recurso que entra tem que ir embora para a igreja sede, etc, etc. E você vai lá, a igreja está 30, 40 anos do mesmo jeito, não muda nada, não há progresso. Mas o nosso Deus nos abençoou. Você pode dar glória a Deus por isso? O nosso Deus nos abençoou ao ponto da gente ter hoje autoridade para a gente fazer a nossa própria festa, onde todos os irmãos que frequentam a igreja estão pegando aqui os anúncios sobre a nossa festa. Onde é que eu vi isso? Na Assembleia de Deus em Penápolis. O tempo que eu fiquei lá, festa para os crentes, 3 dias numa chácara com piscina, campo de futebol. Eu nunca vi, Valdir. Nós ficou lá junto, só sobrava o macarrão e aquele guaraná ruim que eles davam para nós, um guaraná, como é que é o nome daquilo lá? Eu não quero aquilo. Você entendeu? A gente sofria, irmão. Os presidentes pegavam os carros e iam para a churrascaria. Quantas vezes? E nós ficávamos com um macarrãozinho, com um guaranazinho quente, que nem gelo eles se preocupavam em comprar. Hoje não. A igreja vai estar lá junto com o pastor. O que eu comer, todo mundo vai comer junto. Mas vai estar reunido para a glória. Por quê? A autonomia está nas nossas mãos. E nós temos essa linda oportunidade de Deus de crescer em comunhão, em amor fraternal, sonhando e tendo uma gestão íntegra na presença de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Então Deus fez alguns milagres, você concorda comigo? Na própria cidade, permaneceu a gente aberto nesse tempo todo, um monte de igreja fechando, a igreja crescendo no batismo. Você vê aqui, não foi possível colocar todos os batismos, já tem gente procurando o batismo aqui, porque a igreja cresce no tanque. É no tanque que a igreja cresce.
Através das pessoas que a gente ganha, que está lá no mundo perdido, é lá no tanque batismal que a igreja vai crescendo, se fortalecendo, e a cada dia Deus dando o crescimento da mesma. Então tudo isso é para a glória de Deus, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Deus nos fará crescer nessa cidade, para a glória do nome dele. Nós vamos alcançar as almas perdidas, as pessoas que um dia teve o mesmo passado, que a maioria que aqui está presente hoje teve, deve ser alcançada pelo nosso amor. Sabe por quê, pastor Valdir? Alguém exerceu para Deus te alcançar. Alguém exerceu misericórdia para o evangelho encontrar a tua vida. E lembra, você estava só o caco, sem nenhuma esperança, e o evangelho transformou você, e você tem dignidade, porque Deus é na sua vida. Queridos irmãos, eu me lembro aqui dessa introdução que eu estou falando com os senhores. Quem aqui não sabe da história de Josué? A história de Josué, ele é um pastor. Quando eu olho para a vida de Josué, eu lembro da vida dos meus irmãos, da minha vida. Porque Josué é o homem que teve o privilégio de ficar 40 anos aos pés de Moisés, tendo uma melhor formação possível do Antigo Testamento, aos pés desse grande profeta que Deus, para falar com ele, falava face a face. Só que Josué, meus irmãos, nesses 40 anos, ele observou uma coisa: líder sofre, líder é injustiçado, líder é invejado, líder as pessoas querem apedrejar. Então Josué, em todo esse tempo, ele percebeu como Moisés é injustiçado. Na manhã o povo está elogiando, na parte da tarde o povo está pegando em pedra para matar Moisés, para discordar daquilo que Deus havia revelado a ele. Isso é um perfil que ele viu a vida toda na vida de Moisés. É por isso que quando eu olho aqui no capítulo 1, nosso irmão pode pôr aí, capítulo 1 de Josué, algo extraordinário, todos nós conhecemos, mas eu percebi, lendo, estudando isso aqui, por que Deus precisou fazer isso? Porque Josué tinha visto demais o sofrimento da liderança. Se Deus não desce para falar com ele, ele não recebe aquela responsabilidade. Se Deus não fala tete a tete com ele, ele não aceita o desafio. Porque o povo, meus irmãos, presta atenção, quero que você sempre viva num contexto de obediência, mas a Bíblia mostra o contrário. O povo de Deus, que presenciou os maiores milagres que a terra já viu, foi o povo mais desobediente que eu vejo na Bíblia. Ao mesmo tempo que Deus está fazendo algo tremendo, eles não obedecem, eles retrocedem, eles murmuram, eles amaldiçoam os seus líderes, eles envergonham a Deus, eles desonram a liderança. Quantas vezes a gente viu isso na Bíblia Sagrada? Aí eu fiquei fazendo algumas perguntas para o texto. Por que será que um Josué precisou ser encorajado por Deus para ficar no lugar de Moisés? Porque se Deus não faz isso, ele jamais ia querer ficar na frente de um povo rebelde, de um povo de dura serviço, de um povo que ao mesmo tempo te elogia, quer te matar. Então você que deseja ser líder, você que deseja fazer a obra de Deus, pode esperar. A mesma mãozinha que aplaude é a mesma mãozinha que vai te dar uma tijolada pelas costas. Lembra de Jesus? Quando ele entra nas entradas de Jerusalém, todo mundo diz: Hosana, 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 bendito, bendito, com as palmeiras, recebendo ele de uma forma bonita. Mas lá diante de Pilatos, aquela mesma multidão crucifica, crucifica. Então você não pode se iludir com as pessoas, com a multidão. Você tem que estar convicto com a chamada de Deus, que aquilo que Deus colocara no seu coração. Percebe, meus irmãos, que Josué estava vivendo um luto. Estou dizendo só o peso de uma chamada. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu não estaria na frente de uma igreja não, irmão. Eu tenho certeza que eu estou fazendo aqui, eu sei que Deus me chamou, eu conheço a voz de Deus. E algumas vezes tentou ter interferência dos homens aqui, eles caíram. Os homens ficaram nos bastidores falando do meu nome para me tirar. E eu fiquei na dependência. Falei: se eu for o Senhor que me levantou, estou tranquilo. Eu estou habitando no tabernáculo do Senhor. E aí, irmãos, eu já participei de reunião, para você ter uma ideia, que houve uma votação acerca do meu respeito. Se fica, não fica, se sai, não sai, por causa do meu jeito, por causa da maneira de eu ser. E aquele dia eu vi Deus na minha vida. Deus usou o pastor Daniel Amorim, usou meu amigo Silvano Bianchini, usou vários pastores que estavam ali. Todo mundo tinha um motivo para dar um voto zero. E Deus me inocentou naquele dia. Eu vi que ele apareceu no meu rosto. Deus apareceu no meu rosto. As pessoas olhavam para o meu rosto, mudaram o voto. Naquela reunião o voto foi mudado. E pessoas choraram junto comigo, porque eu não estava defendendo minha vida.
A minha vida pertence para Deus. Eu estava defendendo a igreja, irmão. E quando você defende a igreja, pode ficar tranquilo. O general está do seu lado. O Todo-Poderoso está do seu lado. Mas quando eu olho para a chamada de Josué, eu quero lembrar a sua também. Porque um dia você estava desmotivado, um dia talvez você não sonhava ministerialmente, vivia um luto pessoal, porque esse jovem aqui tinha a sua base na vida de Moisés, mas Moisés agora é morto. E a gente tem que entender uma coisa: o tempo das pessoas passa, irmão. Eu estou aproveitando o meu tempo, mas um dia vai passar. Ei, uma hora vai acabar o trabalho que Deus tem com cada um de nós. Por isso devemos fazer o melhor que nós podemos, canalizar toda a nossa força, a nossa energia, a nossa capacidade de fazer algo para Deus enquanto você pode. Porque vai chegar um dia que o pai corta, chegou o tempo, acabou. Aí não adianta mais ficar com remorso: eu poderia ter feito mais, fiquei muito preguiçoso, eu inverti os papéis, eu desprezei a obra de Deus. Então aproveita, meu filho. Eu estou aproveitando. Deus está dando gás, está dando força. Porque eu já vi um monte de pastor que já passou o tempo e tentar insistir com ele não virou nada. Já vi gente que não aproveitou o tempo da liderança que Deus colocou nas suas mãos, e aí depois Deus fala: agora acabou, vem outro aí. É que nem foi para o Saul. Saul, de vez de ficar humilde, reconheceu o seu pecado e se humilhar, ele foi piorando cada vez mais, ao ponto de mandar matar sacerdote. Ei, quando alguém está fora da vontade de Deus e não aproveita o tempo e não sabe que o tempo acabou, começa a matar sacerdote. Começa a matar sacerdote. E é terrível isso aí, porque o preço é alto. Então nós temos que aproveitar. O que Deus chamou para você para cantar? Faça o melhor. Deus chamou para você para participar do ciclo de oração? Faça o melhor. Deus te chamou para ser jovem aqui, aproveitando a sua saúde e sua vida? Faça o teu melhor. Se disponha, se gaste no reino de Deus, porque Ele garante a minha e a tua vida. E quando eu olho aqui, meus irmãos, no verso primeiro, eu vou fazer dois paralelos rápidos aqui, ó. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Aí Deus avisa um negócio aqui tremendo, ó. Moisés, meu servo, é morto. Olha lá, irmão, presta atenção. Até morto, Deus tem um respeito para aqueles que obedecem a sua palavra. Até sem vida, até sem poder fazer mais nada em um local, Deus fala: é meu servo Moisés morto. É morto, mas é meu servo. Olha que coisa linda. Está morto, mas é meu servo, me obedeceu. Não foi perfeito porque não existe, mas cumpriu o propósito que eu tinha na vida dele. Por quê? Nós aqui cometemos um erro. Todo mundo aqui cometeu um erro. A gente julga que Moisés não entrou na terra prometida porque ele tocou lá na rocha e feriu a rocha, etc. Não, vai lá no começo e vê o que Deus falou com ele na sarça. Deus chamou Moisés na sarça e falou: você vai fazer o meu povo sair da terra do Egito e entrar na terra prometida. Mas não falou que ele ia entrar. Presta atenção, Deus não falou que ele ia entrar. A gente tem que respeitar o que Deus tem para a nossa vida, irmão. Ele sabe a hora de encerrar, meu filho. Não adianta a gente querer colocar argumentos numa coisa que Deus sabe que está fazendo. Agora, o que me chama a atenção é que esse rapaz aqui, um professor de 40 anos, não é fácil esquecer, né, irmão? Você ama as pessoas que te ensinaram? Você lembra aí dos pastores que te ajudaram? As pessoas que te socorreram na vida? Você estava sem rumo, hoje você está bem aliado com Deus, porque alguém te ensinou. Fica muito difícil a gente ver a situação desse rapaz aqui, 40 anos sendo ensinado pelo homem Moisés, servidor. Aí Deus vai falar com ele, ó: meu servo Moisés é morto. Aí vem a primeira coisa linda, ó: dispõe-te amanhã, depois da manhã não, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ei, é agora, viu, Josué? Acabou o luto. Meu negócio é com você agora. E Deus vai dando garantia para ele entender que ele não vai liderar sozinho. Foi o que Deus falou no meu coração. E há 9 anos atrás eu li esse texto aqui. Pastor José Teixeira pregou. Foi me dada a oportunidade no final do culto e eu lembrei de Josué. Eu falei: eu estou aqui porque Deus quer que eu atravesse esse povo para o lado de lá, levar para o outro lado do Jordão, que somos a igreja, você que está me ouvindo aqui nessa noite. E aí eu fui lendo o texto e eu percebi que Deus realmente, quando Ele garante alguma coisa para você, Ele fala algo que você nunca mais vai esquecer. Olha o verso 5 desse capítulo aí. Essa palavra está no meu coração, irmão, e é verdade, aconteceu comigo. Quantas pessoas tentou me resistir?
Quantas pessoas tentou me calar, me neutralizar e não conseguiram? Não é porque eu sou o Alessandro, não. É por causa da graça de Deus. Olha o verso 5 aí, ó, que Deus falou para aquele moço: ei, presta atenção, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aí, meu irmão, você joga o luto pro chão. Acabou o tempo do choro. Chega, agora é uma nova etapa. Vou começar uma nova história com Deus. Assim foi comigo também quando eu assumi esse trabalho aqui. As dificuldades eram muitas. Você vê esses ar-condicionados aqui. Deixa eu contar um pouquinho da história. Me deixaram eu com esse ventilador aí que tá quase parando. Esse aqui tá um pouquinho mais adiantado, certo? A nossa irmã Milena, Gisele, Marisa, poucas pessoas da igreja, e eu pregava aqui. O Levi já estava aqui, alguns obreiros. E aí, meu irmão, você suava demais, porque o vento só estava lá naqueles 2 crentes dali e naqueles 2 crentes dali, só pegava vento ali. E aqui eu guardei essa, ninguém vai poder me resistir, senhor, tá bom. Ia para as reuniões, quero um ventilador. Não estou aguentando lá, me dá um ventilador. Aí cada problema desse eu ganhava um. Cada vez que eu enfrentava o tesoureiro da igreja, enfrentava quem mandava na igreja, aí vinha um de cada vez. Aí veio aquele, aí veio esse, aí veio aquele lá, aí veio aquele. Foi melhorando a igreja. A minha defesa sempre era a igreja. Eu guardei isso aqui, ninguém vai me resistir. É verdade, Deus? Então tá bom. E nas reuniões aí eu fui mais, eu quero o ar-condicionado. Mas o salão é aluguel? Não, quero o ar-condicionado. E eu lá no meu coração, ninguém vai me resistir. Deus falou comigo, ninguém vai me resistir. Então foi mexendo. Veio o primeiro ar-condicionado, não fiquei contente, 60 mil BTU, falei, eu quero outro. Na administração dos homens lá ainda. Eu quero outro, porque eu estava no meu coração, ninguém vai te resistir, meu filho. Vai que eu estou contigo. A obra é minha, eu sou dono da obra, vai. Aí eu fui pedir aquele lá, veio aquele ali. E agora, irmão, eu sonhei com construção de igreja. Sonhei com construção de igreja. Ajeitamos a fé aqui, oramos, estamos aqui orando, ou na segunda ou na sexta, a gente está orando, pedindo a Deus. E Deus continuou falando para mim, ninguém vai poder te resistir. Eu fui diante da mulher que queria vender o terreno para mim. Ela queria vender, mas eu não vou contar todo o mistério hoje. Ela queria me vender a 65 mil reais o terreno. Mas aquela palavra estava no meu coração, ninguém vai poder te resistir. E eu olhei no olho dela, assim, o negócio deu tudo errado. Eu olhei no olho dela e falei, ó, a única forma da senhora, porque eu tinha que comprar 2 terrenos e ganhar um. Comprar 2 e ganhar um. E essa palavra no meu coração, ninguém te resiste, rapaz, eu estou na tua vida. A pessoa me viu a primeira vez na vida. Eu entrei na sala dela, no gabinete dela, e pam, Deus dando graça. A única forma da senhora nos abençoar com esse terreno é só comprando os outros 2? Ela é. Eu falei, tá bom. E aquela palavra no meu coração, ninguém vai te resistir. E Deus usando os profetas aqui, profetizando que Deus ia levantar A, levantar B. Então, meus irmãos, o que vai ficar para nós fazer aqui na igreja é construir a igreja. Porque Deus já nos abençoou com 2 propriedades maravilhosas. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Porque Ele é poderoso, Ele garante a minha, a sua vitória. Então você, quando ouvir a voz de Deus, obedeça. Eu não tenho condições, eu não sei o falar, fica tranquilo, que aquele que te chamou vai te preparar, vai te dar capacidade, e você vai sobressair a maioria, e essa palavra vai estar no seu coração. Ninguém vai te resistir. Amém, meus irmãos? Uma outra palavra para encerrar, só tem mais 3 minutos, que é algo extraordinário que está no meu coração. É o Salmo de número 116, verso 12. Isso aqui você também deve dar glória a Deus por isso. O Salmo de número 116, verso 12, está escrito: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que você e eu podemos dar a Deus pelos benefícios que o Senhor tem feito na minha e na tua vida? Primeiro benefício, sua vida. O ar que você respira, meu irmão. Essa vida linda que Deus te deu. Ei, muita gente queria ter a sua vida. Lá no ato do pai e da mamãe, junto, já houve uma disputa para ver quem entrava, para ver quem tinha o privilégio de nascer. Lá, meu filho, está o primeiro benefício da vida. Deus te deu vida e você deve ser grato. O segundo benefício que eu encontro, que não há outro comparado a ele, é a salvação em Cristo Jesus. O maior benefício que o ser humano pode receber não é o diploma de uma faculdade, não é uma empresa para ele gerenciar, é a salvação bendita em Cristo Jesus, conquistada na cruz do Calvário. Mas o salmista está dizendo uma pergunta:
Você nunca se perguntou para você o que você pode fazer para Deus para agradar Ele? O salmista está agradecendo, o que darei? Ele está caçando alguma coisa. Mas aí, meus irmãos, o verso, põe lá por favor ainda, o verso 13, se não me falha a memória, vai falar assim, ó, tomarei o cálice da salvação. Presta atenção, você tem que ser grato pela sua vida, pela sua salvação, pela sua família, pela sua casa. E você tem que ser grato por ser a igreja do Senhor Jesus. Gratidão. Aí a pergunta ele mesmo responde. Olha que interessante. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu fiquei estudando isso hoje à tarde. Falei, Senhor, dá graça para me entender isso. Aí eu entendi que as pessoas que são gratas, elas são comprometidas. Repita assim comigo, quem é grato é comprometido. E é uma verdade, quem é grato é comprometido. E aquele que é comprometido, ele está de acordo com a vontade de Deus. É por isso que ele não tira os seus pés da igreja, ele não negocia o seu caráter, a sua comunhão com Deus, porque ele conhece os benefícios que Deus fez na vida dele e ele não abre mão por nada. Quem está me ouvindo, diga amém. Você quer saber se você é uma pessoa grata? Veja o seu comprometimento. Doeu em alguém aí? Tem gente que está aí andando de qualquer jeito e não tem compromisso com o Salvador. Jesus vai vir buscar um povo zeloso de boas obras, irmão. Comprometido com Ele, que não abre mão da comunhão com Ele. Isso é a maior demonstração de gratidão que eu vejo num crente, é o seu comprometimento. E o pastor veio, entristeço quando as pessoas fazem de qualquer jeito alguma coisa para Deus, porque se eu fizesse, você podia falar para mim, posso ter falhas, não fazer de qualquer jeito. Falhas você vai encontrar, mas fazer de qualquer jeito você não vai ver. Então essa palavra é para mim e para você. Deus chamou você para uma área, faça, obedeça, Ele é na tua vida. Eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que ouviu essa pregação, que eu quis mais agradecer a Deus aqui hoje. Ela me fortaleceu, parece que eu estou assumindo o trabalho aqui hoje. É 9 anos, mas parece que está sendo hoje, Valdir. Eu tenho a mesma força. Vamos fazer, vamos buscar a Deus, vamos evangelizar, vamos orar, vamos fazer a obra, vamos. Porque aquele grande dia, meus irmãos, como a Bíblia diz, como o apóstolo Paulo nos ensina, que todos vão comparecer ao tribunal de Cristo. Ali não é para ser julgado, ali é para receber galardão, presente, reconhecimento do trabalho feito na obra de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, que nós possamos viver essa vida de comprometimento, de agradecimento e obedecer quando Deus chamar, não tema. Se Deus chamar, vá, que Ele é contigo e ninguém poderá te resistir. Amém? Eu agradeço a atenção de todos.